Boa noite, namastê. Sejam todas bem-vindas, uma segunda vez. Estejamos todas unidas no tentar entender um conhecimento tão antigo, né, tão distante de nós. E eu tento explicar sempre da forma mais simples, mais acessível. Então, podem me interromper, podem perguntar, tá, Mônica? O tempo todo a gente vai desenvolver um pensamento que é conjunto. Mas primeiro eu vou contextualizar. Textos sagrados, da onde vem todo o conhecimento do yoga. Esse específico, Yoga Sutras de Patanjali. Ele é datado mais ou menos de 600 depois de Cristo. E ele é considerado a melhor forma que foi sistematizado o yoga. Da forma mais resumida, tendo tanto conhecimento como a gente vem conversando aqui. E hoje eu vou fazer um resumo pequeno do primeiro capítulo, muito resumo, porque de verdade a gente está entrando no segundo, que são os asanas e o pranayama. Mas vamos fazer o resumo do primeiro capítulo. O primeiro sutra, são mais ou menos 46 sutras no primeiro capítulo. O primeiro deles, agora que a gente está preparado, que a gente tem um interesse real nessa busca, vamos falar sobre yoga. E já no segundo, ele coloca o que é dito como a melhor definição do caminho do yoga. Chitta Vritti Nirodha. É preciso, né, dissolver os centros de reação da mente. Lembra desse, Cris? A gente precisa dissolver os centros de reação. Aí ele vai desenvolver o que são centros de reação. Mas antes de tudo, a gente já conversou durante bastante tempo sobre isso. Não violência. Olha o quanto é importante você dissolver, né, o que é um centro de reação em você. Um desses centros de reação chama memória. E se você parar para pensar no sequenciar disso, né? O centro de reação é a sua memória, o impacto na sua consciência. Alguém te chamou de feia e você reage. Feia é você. Você nem parou para pensar, né? Porque já está na sua memória que quando alguém te chama de feia, você se ofende. Isso é um hábito. Isso é um condicionamento. Então, verdadeiramente, o que é dissolver os centros de reação? É descondicionar a mente. Um condicionamento bem, né? Todos nós, né? A gente mente. Em muitos momentos a gente é exagerado em alguma coisa, e muitas vezes você quer passar uma ideia e passa uma ideia meio falsa daquilo, porque você não está muito aí para o que você está falando. Por isso que o primeiro sutra é tão importante. Agora, verdadeiramente, você está interessado na transformação, então você vai se autoestudar, que é o primeiro passo depois da decisão de estar interessado em você. Você vai se estudar. Estudar o quê? Esses 5 movimentos da mente. Agora eu vou falar, Mônica, ó. A memória, a razão, a irracionalidade, a fantasia e o sonho. Se a gente para observar, tudo que passa pela cabeça da gente, a gente chama de pensamento, tem a ver com esses 5 movimentos. Memória, razão. Vamos falar um pouquinho da razão. A gente tem toda a razão de ficar irritado, né? A gente justifica a nossa irritação de toda forma, porque afinal de contas, né, Cris? Afinal de contas, eu tenho toda a razão de ficar com raiva, né? Eu mereço ficar com raiva. Mas não, você é um estudante de yoga num caminho de autoestudo. Então você decide, ou pelo menos investiga,
a raiz da raiva. Porque a raiva, aquele destempero seu, é um efeito. E a gente está buscando a causa. E esse caminho entre causa e efeito, 5 movimentos da mente, é claro que a gente precisa ter desenvolvido uma coisa que a gente chama no primeiro capítulo de atenção unidirecionada. A atenção unidirecionada é uma ferramenta do autoestudo. Então, o que a gente aprende no primeiro capítulo? A gente aprende que a gente precisa dissolver os centros reativos. E eles são 5. A gente vai estudar um a um ainda. Cris sabe, a gente fica indo e vindo nessa história. Porque você vai parar em casa agora e vai dizer assim, nossa, isso aqui é uma memória. Uma memória misturada com razão. E você vai começar a investigar como é que é o teu pensamento. Você vai começar a fazer esse caminho de retorno, né? Você não vai ficar olhando Netflix e se distraindo. Você não descansa quando se distrai, mas quando você senta em silêncio e observa o que está acontecendo dentro de você, alguma coisa muda. E isso é o que a gente vem desenvolvendo até aqui. E aí, eu acho que eu vou mais longe, no sentido... A gente precisa falar de uma coisa. Eu acho que eu vou muito longe para quem está muito no dia a dia ainda chegando hoje. A gente vai falar de uma coisa que chamam gunas. Mas não se preocupa, que eu vou contextualizar gunas com tudo isso. Todo mundo já ouviu falar de yin e yang. Isso é fácil de entender, né? Um movimento mais para dentro, mais parado, que te acalma, mas também que causa inércia. A gente conhece bem o yin, né? O escuro. E a gente conhece o yang. O fogo, o movimento, né? A transformação, a agitação, a ansiedade, a correria. É o desequilíbrio de yang. Então, a gente pode ter um yin equilibrado, que traz estabilidade, né? Ou um yin desequilibrado, que traz preguiça, letargia. Vamos dizer que a gente tem um yin equilibrado. A gente está estável. Vamos dizer que a gente tem um yang equilibrado. A gente está em movimento, a gente está vivo. Um yang desequilibrado, ansiedade. Legal. Na medicina ayurvédica, na yoga, a gente não tem 2, a gente tem 3. A gente tem tamas e rajas, que eles se interconectam com yin e yang, né? Tamas seria o yin, rajas seria yang. Rajas para a medicina ayurvédica, movimento, é o vir a ser, né? Tamas, a inércia, mas também a estabilidade. Sattva, o terceiro, é o equilíbrio. Mas a gente também vai desenvolver muito filosoficamente esses 3 conceitos. Agora, eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Está muito confuso? Eu dei muita informação ou está dando para seguir? Ah, joia. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Mas de que são os 3 gunas? A tradução de gunas é ligantes. Ligantes. Eles ligam o que nós, matéria, ao nós divino. Eles são a vida acontecendo em nós. Então, na gente tem estabilidade, na gente tem movimento e na gente tem equilíbrio. E a gente é uma mistura do divino, Purusha, matéria Prakriti. Aí nós passamos a existir. Então, existem os 3 gunas ali se relacionando. Só que, como eu falei antes, em desequilíbrio causa inércia. Em doente, a gente fica deprimido. Então, agora eu vou explicar para vocês, vai dar um salto.
no final do primeiro capítulo, a gente começa o capítulo de Patanjali, guarda o que eu falei dos gunas. Quando a gente fala do início do capítulo de Patanjali, a gente fala que existe um caminho, né, para dissolver os centros reativos da mente. E depois que você dissolve os centros reativos da mente, e você está livre, você tem oportunidade de vivenciar uma expansão na consciência. Ela se chama Samadhi. E é muito interessante porque Samadhi é dividido em 3 etapas. E olha que interessante, eles têm relação com os gunas. As 3 etapas de Samadhi são... Eu vou até ler porque é tão interessante. A primeira libertação, você se liberta dos hábitos psicológicos. E isso é bem simples de entender. Você se liberta do movimento ruim de tamas, que é o condicionamento. Você concorda que quando você está na inércia, no yin, você está na sua zona de conforto. Você está preso ali. Você está tamásico, você está inerte. E quando você tem esse samadhi, essa expansão de consciência, você se liberta dos hábitos. Né, Cris? O segundo samadhi, você se liberta do vir a ser psicológico. Rajas em desequilíbrio. Porque a vida está acontecendo, a vida está se movimentando, e isso é maravilhoso. Mas quando o Rajas está desequilibrado, o vir a ser psicológico é o quê? A ansiedade. Então, quando você equilibra, quando você tem essa expansão, esse samadhi, em que você se liberta do vir a ser psicológico, e vir a ser psicológico faz sentido na cabeça de todo mundo. Né? É você eternamente viver na idealização de um momento futuro melhor. Então, no momento que você tem essa expansão de consciência, isso é um processo, você está no momento presente. Você viveu agora, você não está preocupado, mas você está em movimento. O movimento existe, mas você está estável, porque você já se libertou dos hábitos. Você está estável e em movimento. Você está tranquilo e caminhando. O movimento é sereno e equilibrado. E, gente, qual então é o terceiro samadhi? Você se liberta de sattva? Como é que você vai se... Gente, olha que coisa linda. Quando eu percebi isso, eu achei fantástico. Você se liberta daí... Olha só que coisa linda. É até difícil de ver. Identificação psicológica. Agora eu vou definir para vocês identificação psicológica, que é um barato. É quando a gente diz assim, eu sou a Cris, eu sou a filha, eu sou a mãe. E isso vocês dizem, eu digo também, é tão difícil de se libertar. Mas imagina você viver liberto do ego. O que é o sattva em equilíbrio? É a iluminação. É quando você está no movimento, o movimento está acontecendo, você está sereno, presente, e você está livre de ser alguma coisa. Esse é um grande exemplo do desapego. Você não precisa ser ninguém. Você não precisa ser ninguém. Maria, eu falei dos 3 samadhis, o final do primeiro capítulo. 3 liberações de consciência. Isso é tão fantástico, porque assim, as distorções acontecem nos gunas por causa dos pensamentos. E os pensamentos, a gente dá valor a eles quando a gente não entende que eles são divididos em 5 etapas, 5 formas.
E que nós não somos os pensamentos. Nós somos a vida que está acontecendo. Então, assim, uma coisa vai levar a outra, né? Quando você tem esse despertar de consciência, que se liberta dos hábitos psicológicos, se liberta do vir a ser psicológico, da individualização psicológica, identificação psicológica, que para mim é individuação também, né? Porque essa necessidade de você se achar especial, não uma gota de um oceano, né? É tão maravilhoso quando você sente que você é igualzinho a todo mundo. Porque ao mesmo tempo você se sente sozinho e acolhido. Porque todo mundo tem os seus problemas igualzinho. Então você não é especial. Isso é tão legal porque você não precisa mais segurar nada. Porque as máscaras são pesadas, né? É pesado você querer carregar uma eu sou. É pesado você querer viver no futuro. E é mais pesado ainda carregar hábitos do passado. Então, nesse momento presente em que você se encontra, em Samadhi, você entra em contato com aquilo que de vez em quando a gente conversa como mente búdica, mente sábia. A gente se liberta de manas, a mente inferior, instintiva, e aí a gente dissolve os centros reativos. Então, assim, é uma eterna limpeza, levantar os véus, purificar o coração. Mas o primeiro passo, não quero mais viver assim. Quero encontrar um outro caminho. E não vai encontrar aqui agora. Vai encontrar no processo. E esse é o processo yoga. Agora, quando a gente fala do primeiro capítulo, e as meninas que estudaram tanto, a gente passou uns 6 meses estudando o primeiro capítulo, é um mapa. É só o mapa. A gente sabe dos movimentos da mente, a gente sabe que a gente vai para essa expansão de consciência, a gente sabe que a gente precisa do autoestudo, a gente precisa de austeridade, seriedade no estudo, não é um estudo bobo, é um estudo da alma, né, se a gente quiser colocar essa palavra. Então, no primeiro capítulo, a gente sabe tudo que é preciso e tudo que vai acontecer. Aí agora, a quem está chegando agora, a quem está há mais tempo, a gente vai abrir o segundo capítulo realmente. E o segundo capítulo fala do quê? Da prática. Como chegar ao samadhi? Como se libertar dos hábitos do pensamento? Prática. A prática serve para quê? Para você ficar mais bonito, mais forte? Respirar mais gostoso? Não. A prática é o caminho para o samadhi. Só que a prática, primeiro, o que a gente precisa para fazer esse caminho, né? Um corpo saudável, uma mente clara. E o que é isso? A gente vai estar afinando instrumentos para um caminho. A gente vai tornar esses instrumentos, corpo e mente, sutis. A gente é um elefante hoje em dia, né? De sutileza, né? A gente mal consegue sentar confortável. Como é que a gente vai meditar? Então, assim, todo o segundo capítulo que a gente vai começar a estudar de novo, né? Sejam bem-vindas ao estudo do segundo capítulo. A gente vai estudar aos pouquinhos, fala do quê? De tornar o corpo denso, sutil. Tornar as nossas percepções densas sobre o corpo em percepções sutis. Aí esse papo que eu falei agora de atenção unidirecionada, prestar atenção em como a gente se sente, decidir fazer escolhas durante o dia a dia, escolhas que não são violentas, não são falsas, né? Escolhas mais de uma consciência mais expandida. E o que é uma consciência expandida? É a gente entender que a gente é tão importante quanto o outro. E isso também não quer dizer você abdicar do que é importante para você. Isso tudo é discernimento
que a gente vai construindo quando a gente se liberta de novo dos hábitos do via-ser psicológico. Então, para que serve o tal do asana nesse tempo todo aí, nessa coisa toda que a gente fez? Né? Para que serve o asana? Alguém me responde? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém tem nenhuma pergunta? Nem Mariana quer perguntar nada? Então tá bom. Vou continuar. Estou me fazendo clara, Moniquinha? Nova? Ah, que bom. Fico feliz. Então, vamos falar um pouquinho do segundo capítulo. O que vem a ser? Primeiro é a gente se relacionar diferente, muito diferente, com esse corpo que a gente tem. Eu estava falando com a colega de vocês agora há pouco. Por que a gente decide comer McDonald's? Porque a relação com o corpo não está boa. Porque se a relação com o corpo tivesse boa, você ia parar, pensar, poxa vida, eu acho que eu posso fazer melhor por mim. E isso é a ponta de um iceberg, né, que a gente vai buscando essa questão do autocuidado. Fala, Mariana, meu amor. Isso que você falou de quando a gente tá bem com a gente consegue escolher não comer um lanche no McDonald's. Isso é muito real quando você passa por um processo de reeducação alimentar ou de olhar para dentro de diferentes perspectivas, não só na alimentação, né? Você consegue realmente se questionar a ponto de impedir uma atitude que provavelmente você daria uma desculpa para poder comer no McDonald's, né? Não, tô comendo porque tô menstruada, tô comendo porque tive um problema e essa vai ser a minha escapatória, né? Então, Perfeito. acontece muito. E olha só o que ela disse e o quanto encaixa em tudo que a gente veio estudando até agora. Ela disse assim, a gente arruma uma razão. E a razão é um dos 5 movimentos. E esses 5 movimentos, eles criam um negócio que as meninas adoram, quem nunca ouviu falar, o VRIT. O VRIT é o movimento da mente. O VRIT é o que toda essa loucura que está na cabeça da gente nos ocasiona. Como é que quer dizer o VRIT? É assim, veio um estímulo, estou chateada. Então, minha razão diz para mim assim, vou comer uma besteira. Vamos dizer que o VRIT agora, a gente coloca ele como decisão ruim. Decisão ruim, gente, não tem um mérito, não tem uma valoração nisso. Tem um ser construtiva para você ou destrutiva para você. Ser anabólica ou catabólica, né? Isso vai me fazer feliz ou não, né? Então, é um ditado indiano que eu acho muito legal, assim. Eu vou te contar uma coisa. Aí o outro indiano diz assim, vai somar a mim alguma coisa? Vai somar a você alguma coisa? Vai somar a essa terceira pessoa de quem você vai falar essa coisa? Então, assim, o que você vai dizer? Vai ser uma coisa boa para o mundo ou você vai fazer uma fofoca? Né? Mais que isso, o que você está transmitindo através das palavras traz vida ao mundo ou infelicidade? Essa é a nossa responsabilidade. E isso vem lá de trás do autoestudo. Mas aí você vai dizer assim, não, mas como é que eu vou parar e pensar na hora que está tudo explodindo? Como eu vou ter essa distância de tempo entre as coisas? Isso tudo tem a ver com padrão respiratório. Mariana adora o padrão respiratório. Vamos falar do padrão respiratório, porque ele é, vamos dizer assim, o nosso objetivo no asana. O objetivo do asana não é só a gente se tornar flexível. Se tornar flexível é muito importante. Quando você ouve essa frase fora do asana, você vê o quanto é importante. Se eu disser para você assim, você se tornar flexível é importante para você. Porque quando você se torna flexível, você não é duro. E quando você é duro, você só tem uma resposta. Porque o mundo é desse tamanho para você. Ó. Agora, quando você é flexível, por isso que as torções são tão importantes, filosóficas e na prática. Porque quando você faz uma torção, ó, você olha em outro ângulo.
A coluna fica em outro ângulo. Então, é importante a flexibilidade para que você veja o mundo de vários ângulos. Beleza, falamos de flexibilidade, mas também é importante uma coisa que se chama ritmo. Ritmo é a vida em si. Fala, Cris, meu amor. Achei interessante pontuar que você fez você revisitou aquele primeiro capítulo de forma bem resumida, que a gente vem esses meses estudando, né? E agora você está falando nos asanas, e como as coisas... A gente estuda os capítulos de forma separada, mas, na verdade, como você já falou, à medida que a gente vai avançando, a gente vai entendendo melhor o que você fala com relação a que, na verdade, é tudo uma coisa só. Essa filosofia que a gente estuda, de gunas, de movimento, inércia, equilíbrio, harmonia, quando você está no asana, aquilo ali também está presente, né? Então, não é, a gente tem essa coisa de fragmentar, né? Então, agora é a parte teórica, agora é a parte prática. Mas, na verdade, tudo isso que a gente estuda nessa parte teórica, quando você está na prática, está ali, né? Está presente. Achei interessante pontuar isso. Porque agora também que a gente está, né? A gente vai avançando, a gente vai entendendo melhor as coisas. Fantástico. Olha, alguém essa semana me falou assim, eu não tenho muita paciência para teoria, eu só quero fazer a prática. Aí eu, ok. Porque assim, depois que a pessoa for vendo que a teoria é prática, que a prática é teoria, vê que é a mesma coisa, como você acabou de falar de uma forma brilhante, vai vendo que as coisas se interagem. Porque eu acho que foi até com Mônica que eu falei ontem. Às vezes a teoria do yoga dada pelos outros professores, ela é uma teoria. Tipo assim, Vishnu é o deus da conservação de energia do universo. Qual a importância que isso tem? Assim, eu sei, às vezes eu esqueço os nomes. Shiva. Shiva é o destruidor, ele roda a roda da vida. É importante a gente compreender a mitologia, né, como eu falo. Por exemplo, existe um herói na yoga. E esse herói, Arjuna, né, ele apareceu... Qual é a data do Mahabharata? Gente, 500 anos antes de Cristo. De Cristo. É muito tempo atrás. Por que eles precisavam de um herói? Porque a gente precisa de um herói. A gente precisa ser herói. A gente precisa ser herói até hoje. Então, é uma inspiração. Aí você vê o quanto a inspiração é importante. Aí eu volto para o ritmo. A gente precisa ser herói e a gente precisa entender essa teoria porque a gente precisa ser herói quando a gente decide fazer yoga. Porque a gente vai parar de correr na mesma direção que todo mundo. Porque, assim, o que é correr na mesma direção que todo mundo? É acordar e deixar a vida me levar. Vida leva eu. E aí você acorda, aí você resmunga com todo mundo que o tempo está passando rápido. Aí você resmunga com todo mundo que o ano já está acabando. Não é não? Aí que a vida está difícil, né? Que está tudo meio corrido. Não. Você resolveu parar e ver o que está dando errado. Né? Eu não vou contar a história do coelho de novo. Mas é mais ou menos assim. O coelho corria junto com todos os animais. E algum dia, né, ele resolveu investigar por que eles estavam correndo todos naquela direção. E não paravam de correr. Né? E corriam. E resolveu investigar o motivo. E ele chegou à conclusão de que não tinha motivo para correr. E ele tentou até convencer os outros a parar de correr. Eu continuo tentando fazer vocês pararem de correr. Eu não parei de correr, mas eu corro bem menos, né, Cris? E hoje em dia eu corro menos. Ou pelo menos eu vejo quando eu estou correndo e tento diminuir o ritmo. Então, assim, quando você toma essa decisão, você precisa ser herói. Porque você vai ser diferente. Você vai ser diferente até do que você é agora. E você vai se questionar. E você vai ficar com raiva. Aí você vai se perdoar. Você vai ficar com raiva. Aí você vai descobrir que raiva é um negócio que você não pode ter. E isso é verdade. Você não pode ter um pouquinho de raiva.
Você tem que decidir, e isso é a única coisa que você precisa de verdade, não ser violento. Esse é o exercício. O exercício não é abrir mão de violência. O exercício é ser herói. Eu não sei se eu me faço entender. Porque quando você decide não ser violento, você já está sendo o seu próprio herói. Porque você vai se parar, se interromper e decidir seguir outro rumo. E essa decisão é todos os dias, né, Cacilda? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A gente decidir não se enraivecer, porque você vai dar razão para isso. Ninguém nunca esqueceu aquela nossa aluna que não está mais com a gente, mas ela fez um gesto muito engraçado. Ela diz assim, eu estou estressada, eu estou ansiosa, mas afinal de contas, né? Aí você se justifica. Aí você continua correndo junto com o resto dos animais. Então a pergunta que eu te faço, você quer ser coelho? Né, coelho? Coelho investiga. Fala, Mariana, meu amor. Isso que você falou da antiga aluna, né? Afinal de contas, é justamente aquela desculpa, aquela razão que a gente está dando, né? E quando a gente toma essa decisão, você falou que a gente toma essa decisão todo dia, mas eu acredito que existe um momento na nossa vida que a gente realmente decide decidir todos os dias, né? Sim. Aí só que se você não tiver imerso nessa decisão, no dia seguinte, se você não procurar o que te pode meio que ancorar para tomar aquela decisão, você vai esquecer. Olha quanta informação tem por aí, é muita coisa, muita coisa. Você pega o celular, você vê quantas coisas aí. A nossa cabeça não tem, você precisa ancorar, né? E é como eu sempre te falo, as aulas aqui, depois que eu comecei com você, o meu processo espiritual, o meu processo individual de observação, de perspectiva, de mudança de pontos de vista é assim, exponencial, porque a gente está toda semana aqui. Toda semana existe algum ponto que eu consigo ancorar que eu vou decidir novamente, isso acaba virando rotina. Só que uma rotina tão interior, né, que a gente sente alguma coisa e fala, nossa, eu já tô aqui nesse lugar que eu não quero estar. Aquilo de sentir raiva e perceber na hora que você está sentindo, tem que ser na hora. Na hora que você está sentindo, você decide não fazer. Você decide não tomar uma atitude ruim, né? Não praticar alguma coisa que depois você vai ter consciência e falar, putz, não precisava ter sido desse jeito, né? Isso é super construtivo, né? Não precisar ser desse jeito é super construtivo. Fala, Cris, meu amor. Achei ótima a fala da Mariana. Só vou complementar aqui, é mais ou menos isso, né? Essa história do coelho, que é engraçadíssima, a Ana resumiu, mas a hora que ela resolveu contar a história toda, é divertidíssima a história. E ela me chama sempre de coelho, porque eu sou muito o coelho da história. Mas é a questão do condicionamento, né? A história do coelho é a questão do condicionamento. Você sempre faz as mesmas coisas, porque afinal de contas todo mundo está fazendo, e afinal de contas você sempre fez assim. E aí vem o que a Mariana falou, que é aquela coisa de você, como a gente tem um grupo, eu falei essa semana passada com a Ana, a importância do grupo na quarta-feira. Porque o grupo é um momento, a gente, né, a Ana até chama, é a nossa casa simbólica, né? É um momento de a gente parar e refletir sobre a prática. É onde a gente estuda, a gente pega a teoria e aplica na prática, e é onde a gente traz o aprendizado da prática, o que a gente sentiu, o que a gente não sentiu, traz para a reflexão. Então, é uma troca, né, constante, né? Tem um movimento constante aí, né? De ida e vinda, teoria e prática, nesse dia, na nossa quarta-feira do grupo, né? E o que a Mariana falou, que é importante, né? A gente, da questão do condicionamento, de você parar. Como a gente toda semana está refletindo aqui, você cria essa constância, né? De você, até que chega um momento que você, peraí, eu estou de novo naquele lugar onde eu sinto raiva, naquele lugar onde eu sinto medo, aquele lugar dentro de você, dentro da sua cabeça, né? Aquele lugar onde você você não está presente, você está a 1000 por hora pensando lá na frente, nem aconteceu nada ainda e você não, né? Então, assim, é a importância de você ter essa constância da prática e do estudo para você se descondicionar. Posso pedir para você contar rapidinho a história da escrita?
Você escrevendo, se tocou que não... Lembra? Tá. Então, são vários insights que a gente Mas vai esse é tendo. incrível. Eu sou muito agitada. Eu sou, não, olha só. Eu não sou, olha a identificação psicológica aí. Eu estou, ou estive durante muito tempo de minha vida, com uma personalidade agitada, né? Então, assim, esses estudos, essa prática, essa constância que a gente tem, te faz ter esses insights, tipo, eu estava no trabalho, estava escrevendo, e assim, eu estava quase deitada sobre a mesa, escrevendo muito rápido, e aí eu me dei conta de que a minha respiração estava... Eu falei, gente, mas para que isso? Não tem necessidade. Para que eu estou escrevendo tão rápido? Para que eu estou respirando dessa maneira? E aí voltei, que foi numa época que a Ana estava falando muito essa questão da respiração, né, da importância de estar tocando muito nessa parte, né, na prática, né, quando você começou com intensificar a prática da respiração dos pranayamas, né. E aí, assim, eu tive a oportunidade, tive essa sensibilidade, né, por conta dessa constância, parar, ter o insight e falar, não, peraí, vamos respirar devagar, né? Respiração tem tudo a ver com o corpo, com o momento, com a mente, né? Você respira rápido, a sua mente está rápida, a sua mente está veloz, você começa a respirar também sem ritmo, né? E é legal você ter esse insight e parar, como a Mariana falou, na hora. Não, peraí, vamos tirar esse condicionamento, vamos fazer diferente, né? E aí ela não conseguia nem enxergar o que ela estava lendo. Quer dizer, ela não conseguia ler o que ela tinha escrito. Estava tão confuso, o negócio está tão... que nem... Você entende que a gente acha que rápido é eficiência. Então, assim, às vezes você prestar atenção no que você está escrevendo, você consegue ler depois. Fala, Maria, meu amor. Essa parte da prática, para mim foi muito importante começar com a prática, porque veio primeiro uma consciência corporal, uma consciência do denso, que passou a ser sutil. Primeiro eu percebia o que o meu corpo estava fazendo, né? Como a Cris falou, a respiração, a sua postura. E a partir dessa consciência corporal, eu comecei a ter consciência das minhas emoções, já foi amplificando, né? Então, pelo menos para minha experiência, começar pela prática ajudou muito nesse sentido, né? De ir evoluindo as percepções. Obrigada. E pensando no que as duas queridas falaram, a gente estava falando de ritmo. E ritmo tem a ver com o corpo, e tem a ver com respiração, e tem a ver com a vida, e tem a ver com o coração. Assim, tem pessoas que não escutam o coração. Né? Escutar não é bem a palavra, que não sente o coração. De verdade, está aqui. Né? E ele está num ritmo louco, irregular, né? A gente está desconectado. Aliás, eu sempre traduzo e vou traduzir de novo. Yoga quer dizer conexão, união. Aí do quê? Da mente, do corpo e do coração. Mas vamos pensar na mente e no corpo agora. Quando a gente fala de conexão em mente e corpo, é muito etéreo isso. Eu não gosto de nada esotérico e etéreo. Eu gosto da coisa aqui, na minha mão. Então, aonde está essa conexão? Fisiologicamente, neurologicamente falando, o sistema simpático e parasimpático, eles se relacionam na respiração. A respiração é autônoma e a respiração também é voluntária. Você interfere na sua respiração. Então, a conexão entre o consciente e o inconsciente estão na sua capacidade de melhorar o seu padrão respiratório. Por quê? Porque o padrão respiratório, ele responde às emoções. Isso é bem fácil de a gente entender na gente. Quando você fica com raiva, quando você fica agitado, né, Cris? A respiração... Estou agitado. Aí você pega... Putz, não precisa, como o Cris falou, não precisa, eu posso respirar. Aí você vai chegando em você. O que acontece quando você faz isso? Você vai chegando. Você estava na mente. Agora você está no corpo. Mas a mente também está aqui. Só que ela está sendo escutada. A conexão está acontecendo. Porque
vamos dizer que a Cris estivesse com fome ali naquele momento. Ela não ia nem saber. Porque essa informação não ia chegar para ela. Ela estava vivendo naquele mundo dos vrites, das memórias, das razões, das irracionalidades, das fantasias. Né? Normalmente a gente está assim, né? Você está escrevendo e você está, putz, eu tenho que resolver aquele negócio. Eu tive uma paciente no Rio, que eu sempre conto essa história, paciente de acupuntura, né? Que ela era uma pessoa muito doida, muito desconectada do mundo, mas muito assim, muito. Ela maltratava as outras pessoas. Foi poucas pessoas que eu conheci pessoalmente que realmente maltratavam o outro ser humano, sabe assim? Uma pessoa que ia entregar alguma coisa na casa dela, uma faxineira, ela falava mal dos outros. Essa energia é muito ruim. Aí eu falei, putz, por que que não adianta, né? Eu faço tanta acupuntura nessa mulher, a cabeça dela não abre. E outra coisa que eu vou te falar, yoga e acupuntura não curam todo mundo, não. Só as pessoas que querem, né? Então, eu fui descobrir que essa pessoa, ela me contando, ela fazia caminhadas. Na caminhada, em vez dela relaxar a cabeça, silenciar, respirar, ela ficava resolvendo problema de trabalho na cabeça dela. Eu falei assim, cara, é lógico que essa pessoa é doida, né? Ela não consegue descansar. Então, ela vai assumindo uma novela mental em cima de outra novela mental, aí ela começa a acreditar naquilo, e aí você começa a ficar com falta de ar, você não sabe mais nem quem você é. É aí que as psicopatias acontecem. Você se desconecta tanto de você, do outro, do mundo, da vida, do amor, da compaixão, da empatia, que você se transforma em alguma coisa esquisita, que a gente está, né? Muita coisa esquisita no mundo hoje em dia. Então, assim, quando você vivencia o amor e a vida, quando você entende o outro, você está em paz. Mas para você estar em paz, entender o outro, se entender, você tem que ter um ritmo interno agradável. Se o seu ambiente interno é um inferno, como é que você vai estar em paz, gente? Então, assim, é uma questão bem interessante isso. Porque você precisa decidir na mente, cuidar do corpo, para que o corpo seja um ambiente bom para a mente. Essa é a conexão. Então, você decide interromper o sofrimento. Como diz Patanjali, todo sofrimento futuro pode e deve ser evitado. Olha que legal. Porque, assim, aquela mulher que sempre casa com o homem errado. É um padrão. Não é engraçado isso? Aí um dia ela faz terapia, faz yoga, né? Sei lá, acontece uma tragédia também, né? Acontece alguma coisa que interrompe. Aí ela resolve casar com uma pessoa legal. Então, assim, a gente pode ser tudo, a gente pode ser qualquer coisa. Isso é muito libertador. Fala, Maria, meu amor. Eu achei muito bom esse exemplo que você deu agora, da pessoa sempre casar com a pessoa errada, porque se você não está conectado com quem você é, você não vai conseguir fazer uma conexão com alguém que ressoe, né, nessa mesma vibração. Se você não sabe o que você vibra, o que você quer, como você vai encontrar alguém para complementar, para somar com isso, né? Realmente não dá. Fala, Mariana, meu amor. Exatamente, Maria. E a Cris já tinha dito sobre repetir aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Então, se você não parar realmente para entender o que está acontecendo e não colocar, por exemplo, nesse caso da mulher que só escolhe o homem errado e não botar a culpa nos homens, e sim parar para prestar atenção em você, no seu padrão, nos seus hábitos, nas suas escolhas cotidianas, né? É que isso pode mudar, porque se você encontrar uma razão, já era, né? Perfeito. E é isso. E a gente vai caminhando nesse caminho, né? A gente caminha num ritmo anormal, né? Cara, a coisa louca, burnout. Eu fico pensando em burnout. Gente, por que que alguém faz isso consigo mesmo? E dizer assim, não foi meu chefe, é meu trabalho, é a vida. Não. É um prazer enorme que a gente tem de ser vítima. Porque na hora que você se coloca no papel de vítima, você não precisa ser herói. E ser herói dá trabalho. E ser herói é uma decisão. Ser vítima é facinho. Sempre conta a coisa da mulher do hospital, né? Acho que não vou contar de novo, não. Fala, Maria.
E isso dos papéis de vítima já aconteceu comigo, assim, que depois que você toma as rédeas da vida, você decide ser o herói, quando você entra, por um acaso, no papel de vítima, é uma coisa desconfortável, não é bom, você se sente esquisito. No momento que você decide tomar conta da sua vida, muda completamente a visão até desse papel de vítima. Enquanto você está lá inconsciente, é até bom estar nesse lugar, né? Depois é horrível, não dá não. Maria, perfeito. Perfeito. É ângulo de visão. É ângulo de visão. Fala, Mariana, meu amor. É muito isso, né, Maria? Compartilho muito desse sentimento. Eu acho que é porque quando você já entendeu o que é responsabilidade, porque quando você faz yoga, você aprende que você é responsável, né? Não só por você, mas pelo que acontece, pela forma como você reage com as pessoas, né? Com o mundo externo. E uma vez que você entendeu essa responsabilidade, quando você é irresponsável, aquilo se torna chega a assustar a nossa visão que já compreendeu que não é uma coisa legal, né? A pessoa que está no papel de vítima há muito tempo, ela não consegue ter essa perspectiva, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Esse local de vítima é muito bom colocar assim, né? Esse local que a gente escolheu sentar. Aí eu vou contar a história do hospital rapidinho. Essa história é muito antiga. Diz que uma paciente minha foi visitar a prima no hospital. Aí perguntou para a prima se ela queria que ela fizesse uma maquiagem, né, para ela ficar bem, né? Ela estava lá pálida no hospital. Aí disse que a prima disse para ela assim: "Não, não me arruma não que as pessoas não vão sentir pena de mim." Você quer estar no papel de que a pessoa sente pena de você? Porque você quer ser cuidado, sabe? Então, assim, eu discuti hoje cedo sobre a criança interior. Eu acho que a criança interior tem um negócio interessantíssimo sobre isso, que assim, a criança interior, realmente você tem que pegar a sua criança interior, abraçar, cuidar, alimentar, dar o necessário, igual a gente quando é uma boa mãe. Mas precisa dizer para ela que ela precisa crescer, se tornar emancipada. Eu gosto muito dessa palavra. Isso é que o caminho de alinhamento de chácaras faz, né? A gente se torna um ser humano independente, autossuficiente, autorresponsável, né? O meu primeiro professor de formação, Marco Schultz, ele diz que responsibility, a palavra em inglês, é ação responsável. Eu acho isso tão importante quando você começa a produzir ações responsáveis na sua vida, em direção à tua autossuficiência emocional, física, financeira que seja. Você se organizar de forma que você só dependa de você. Cara, isso é paz interior. Paz interior não é um lugar bonitinho, um retiro que você foi fazer na montanha. Isso não é paz interior. Paz interior é você dentro da tempestade, que a vida é uma tempestade, ok? É dentro da tempestade você está sereno. Isso não é autoimposto. Isso é uma expansão de consciência. É você compreender a realidade de uma forma mais ampla. Porque você pegou o leme. Tudo bem, está no meio da tempestade, está o leme lá. Tu está lá, mas é teu. É teu, o leme é teu. A direção é tua, a vela é tua, é tudo teu. Todo mundo sabe da história do soco na mesa, né? Que eu, há, sei lá, 30 anos atrás, perdi um trabalho lá internacional que eu tinha, comprava nos Estados Unidos, vendia aqui no Rio, aquelas coisas loucas. Aí eu perdi tudo, 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 perdi tudo. Perdi tudo para a Receita Federal, era coisa importada, perdi tudo para a Receita Federal. Perdi tudo. Aí eu dei um soco na mesa e falei assim: eu quero alguma coisa que eu só dependa de mim. Isso é muito complexo, porque você não só depende de você, como você depende de boas relações. Mas se você está resolvido na tua vida, se você está dando amor, compreende o outro, a sua relação com você é boa, a sua relação com o outro vai ser boa.
Porque você vai entender cada pessoa que chega à tua vida como uma mensagem, como uma oportunidade, né? Mariana sempre fala da questão os impactos que são oportunidades. A gente fala tanto disso. Fala, Cris. Muito interessante, muito pertinente você falar. A gente já discutiu aqui no grupo isso outras vezes, né? Você falar dessa questão das pessoas que são impactos, das pessoas que são aprendizagens, vamos dizer assim, aprendizado, né? A gente discutiu aquela questão do espelho em alguns encontros, né? Todo mundo tem pessoas difíceis na sua vida em algum momento, trabalho, família, outro tipo de relação, né? Então, assim, como que o yoga, para mim, pelo menos na minha experiência pessoal, para os outros, acredito também, né? Mas como muda, assim, o quanto você muda a sua relação com você mesmo, o quanto você muda a sua visão, a sua perspectiva das coisas, e o quanto que isso impacta na maneira como você se relaciona e como você enxerga os outros e as situações que você passa, né? Então, essa questão que a Mariana falou, que a Ana falou da autorresponsabilidade, tipo assim, tudo que acontece, é como se você, eu não gosto de usar essa palavra controle, né? Mas é como se, de repente, você está se desenvolvendo, se autoconhecendo e procurando ser uma versão melhor de você mesmo, né? Que é como se tudo, de repente, você tivesse controle, apesar de que essa palavra, né, não é muito... Mas você consegue lidar, é como a história do leme, que a Ana falou, né? Você está com o leme na mão. É claro que o barco está sobrando ali, é tempestade, a vela está, né? Mas você está com o leme na mão e você consegue seguir, entendeu? Como que é a questão da prática, né? Da constância, né? Do autoestudo, né? Como te dá isso? Que antes você estava ali, o barco virando e você indo para um lado para o outro, você não estava com o leme na mão, né? E agora você consegue realmente lidar. É outra perspectiva, realmente. É outra visão das coisas. Muito bom. É outra perspectiva, é outra visão. Porque quanto é tão importante a gente se libertar de hábitos e tendências. Essa é toda a questão. É isso que a gente está fazendo aqui. Quando você faz um asana, produz, né, entra num estado, a gente vai estudar isso muito ainda, de estar aqui. Você está aqui, ó, é uma coisa. Você está se fazendo sofrer. Ou você está aqui porque tu não está nem aí. A gente vive assim, ó. A gente vive correndo, correndo, louco pela vida. Aí vem o Netflix. Correndo, correndo, correndo. Netflix. É isso. Aí você não dorme bem. Você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem como é que você está respirando. Voltando à coisa do ritmo, do padrão respiratório. Que a gente fugiu de novo totalmente. É tão bom. Eu adoro fugir do assunto. Fugir do assunto amplia a forma da gente ver as coisas, né? Então, assim, eu entendi há muito tempo atrás, quando eu comecei a querer ensinar yoga, que yoga não era um conjunto de regras. É um refletir, é um olhar para você, é um olhar para as relações que você tem, é um olhar para a nossa relação. Né? É um olhar, de repente, para, poxa, que coisa interessante que a colega está passando. Né? Que coisa legal você viver assim. Né? E é muito interessante, porque, acredita, irmã, a vida pode ser boa. Isso é tão simples. Mas na mesma hora que eu digo para você isso, a sua mente disse para você assim, esse troço é difícil, não é para mim. Porque a gente está condicionado a isso. A gente está condicionado primeiro a achar que a vida é difícil. E se ela não está difícil, a gente faz ela ficar. A gente é especialista em deixar a nossa vida complicada. Não é? A gente sabe exatamente como deixar tudo uma loucura. A gente vai brigar com alguém, a gente vai atrair. Então, é importante cultivar a paz. Né? Tá lá em Patanjali. Quem está estabelecido em ahimsa, em não violência, todo rancor se afasta. Gente, rancor é uma coisa muito séria.
Rancor tem a ver com o passado, tem a ver com o que já foi. E a gente carrega. Eu vou contar de novo a história do monge. Porque se essa história do monge está na minha cabeça até hoje, há mais de 18 anos, é porque ela vale a pena. Então vai ficar na cabeça de vocês também. Aliás, eu vou contar várias histórias dos monges, mas essa eu vou contar, é muito importante. 2 monges caminhando no deserto. Encontram uma mulher que precisa atravessar um rio. A gente sabe que o monge não pode pegar na mulher, né? Ele é celibatário. Mas um dos monges resolve ajudar essa mulher, pega ela no colo e ajuda ela a atravessar o rio. E coloca ela na outra margem. E continuam os 2 monges a caminhar pelo deserto. Caminho, caminho. Até que uns 5 quilômetros depois, o outro pergunta para o que carregou a mulher. Olha, como que você pôde carregar aquela mulher? Que absurdo! Você botou a mão numa mulher. Aí o outro vira para ele e diz assim, eu atravessei aquela mulher o rio. Ela precisava. Quem está carregando ela até agora é você. Então, assim, o que a gente carrega ainda? Por que você ainda carrega a mulher? E qual é a mulher que você tem que largar? E eu vou falar para você que todo dia você vai prestar atenção no que você está pensando e vai largar uma mulher. Todo dia. Todo dia aquela pessoa que te aborreceu na semana passada, tu vai largar. E como o Cris falou, é uma decisão. O que você está afim para a tua vida? Aí você vai dizer assim, é como o pessoal que diz assim para mim, eu não vou fazer yoga porque eu não sou flexível. Aí eu vou falar, que bom, faz yoga para ser flexível. Né? Porque se você já está super bem, ou você está tomando muito remédio, né? Ou você é Dalai Lama. E Dalai Lama medita há 70 anos, ele disse que ele já aprendeu um pouquinho assim, ó. Então, se você está achando que você está muito especial, muito incrível, muito fantástico, você está com um problema de identificação. Aliás, eu tenho que ler de novo. Agora eu já falei certo, identificação psicológica. Com alguma coisa muito especial. Então, assim, humildação. Humildação. O quanto melhor eu posso ser para mim e para a vida, para o universo. Né? Quantas pessoas eu posso perdoar, não pelo outro, mas por você? Né? Que pessoa melhor eu posso ser para mim? Né? A gente falou aqui de atrair o parecido, né? E eu vou contar para vocês, eu adoro estudar física quântica, né? Para quem não sabe. Então, essa área aqui do seu corpo é 5.000 vezes mais magnética do que qualquer outra área. Então, o seu coração atrai o que ele está sentindo. E isso não tem juízo de valor, entende? Não tem. É isso aí mesmo. Se você está triste, você vai ter tristeza. Simples assim. Se você está com raiva, você vai atrair alguma coisa para te deixar com mais raiva. Viu? E é assim. Então, assim, quanto mais raiva você tiver de ficar com raiva, mais raiva você vai aparecer na sua vida. Fala, Maria, meu amor. Além de atrair essas situações, você também consegue transformar qualquer situação numa situação que você vai passar raiva, numa situação que você vai ficar triste. Você acaba moldando aquilo que você vive a partir do que você está sentindo. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, agora, vocês vão entender por que a gente busca tanto esse sentir do corpo. Né? Quando eu peço para vocês estarem numa postura e pergunto como é que você está se sentindo, você provavelmente está confortável, desconfortável, mas é importante, porque o importante não é o como você está se sentindo, é o sentir. E a gente se libertar do juízo de valor. Porque às vezes você pode estar se sentindo muito triste, aí você chorar, e ok. Eu lembro que eu chorei pra caramba uma vez numa aula de formação, um professor indiano, famosão, importantíssimo, eu chorando. Era alguma coisa de perdoar o pai, alguma coisa assim. Eu chorando, e você sabe que indiano é machista pra caramba, né? Aí depois eu fiquei pensando, gente, o que esse homem pensou de mim? Depois eu mandei tudo a merda. E ok. Mas eu chorei muito, eu não lembro por quê. Então, assim, chorar ok, ficar triste ok, ficar com raiva ok.
Mas é investigar. A palavra é investigar. Não é controlar a raiva, controlar. Eu vou como eu conversei com a colega cedo hoje, essa pessoa terapeuta também, assim, nós temos que substituir hábitos ruins por hábitos bons. O que são hábitos ruins e hábitos bons? O que é bom e ruim? Investiga. Desconstrói as palavras em você. Vai lá no fundo, cava. Fala, Maria. E essa investigação, ela requer muito aquilo que a gente estava falando antes, né? Do tirar você do centro de tudo, de ter essa humildade, porque senão você vai ficar no afinal de contas, né? Ah, mas eu tenho todo o direito de sentir isso, a culpa era do outro. Se você olhar um pouco mais afastado como testemunha, você percebe que também tem a sua parcela e você pode fazer melhor. Fantástico. Nem que seja se afastar. Nem que seja não se deixar violentar. Nem que seja tomar uma posição de adulto, não de criança vítima. Pobrezinho de mim, né? Oh, meu Deus. Oh, vida, oh, sorte. Vai sempre ser assim. Tinha um personagem, né, vintage. Oh, vida, oh, sorte. Reclamar. Reclamar. Reclamar é clamar por mais. Então, o que você está clamando por mais? Aí, só para concluir, eu tenho que falar do ritmo. Deixa eu ver nossa hora. Ih, passamos direto. Deixa eu só falar do ritmo muito rapidinho. Qual é o ritmo que você está colocando na sua vida? Ele é um ritmo irregular? Ele tem amplitude? Você está consciente desse ritmo? Eu quero levar a filosofia do ritmo, a amplitude da respiração a um patamar mais alto. A gente vai estudar padrão respiratório nas aulas. E quem está chegando agora, que eu já expliquei isso, vou explicar de novo porque é tão complexo e ao mesmo tempo é tão fácil. Hoje uma aluna me falou um negócio que eu achei fantástico. Ela disse assim para mim: entendi o que quer dizer minha professora de yoga. Adorei. Se ela quiser falar, ela está aqui. Mas eu achei tão fantástico. Fala, Adri, eu achei tão fantástico, assim, é porque a gente está aqui aprendendo junto, num caminho junto, profundo demais. Eu não estou aqui cumprindo um tempo, né? A gente está aqui de verdade fazendo uma investigação. Não é uma questão comercial. Por isso que flui. Então, assim, eu estou à disposição para dúvidas. Espero que vocês sejam alunos dedicados à vida de vocês. Porque a minha alegria é ouvir o que eu ouço de dia da Cris, que está comigo há um ano, da Maria, que está um ano nada, né? Dois e pouco. Então já tem muito tempo, bota tempo nisso já, né? Marli, que chegou agora, que já se sente melhor, sabe? Cacilda, que já fizemos 11 meses, né? Dri, que chegou agora, e que já percebeu essa ideia de que se não for assim, não vai ser. O que é guru na Índia? O que quer dizer um guru? Professor. E um professor na Índia não é um professor de educação física numa sala coletiva com um monte de gente suando. Né? Não é. Meu objetivo não é fazer vocês suarem. Às vezes sua, mas é muito raro. Não é essa ideia. Né? É assim, é suar, transpirar, tudo que está em excesso dentro de vocês. Isso ok. Para que você se limpe disso tudo. Mas isso é um processo de reflexão sobre o ensino. Né? Não tem um caminho assim, dizer assim, olha, faz esses 3 asanas, essas respirações e pensa positivo. Tudo vai mudar na sua vida. Né? Isso é raso. E a vida tem sido rasa. A gente sabe pouca coisa. Então, assim, a ideia aqui é realmente eu estar à disposição de vocês em todas as áreas que eu tenho conhecimento, para que a gente evolua junto, para que a gente aprenda junto. Então, nós temos as aulas particulares, que a gente vai discutir padrão respiratório essa semana, e a gente tem a aula de amanhã, às 8 horas da noite, que vai ser sobre padrão respiratório. Que estão todas bem-vindas. Não são nem convidadas, convidadas você já sabe, o convite já está lá. Tá? E para quem não sabe, o link está nos dados do grupo.
eu vou gravar um vídeo explicando o que são dados do grupo. E quem tiver dúvida ainda, você sabe, eu estou à disposição. E quem quiser aprender a fazer kombucha, também a gente vai falar disso esses dias aí que está todo mundo querendo aprender. Gente, alguém tem alguma dúvida para a gente fechar? Alguém quer fazer algum elogio? Alguma crítica? Muito bom, gente. Mariana, Maria e Cris, não vale fazer elogio. Muito bom, gente, porque a gente já tem intimidade suficiente. Ah, gostei. Um coraçãozinho, ganhei. Ana, Fala. quando você fala de primeiro capítulo e segundo, é um livro? É um livro. Que não está aqui na minha mão, sempre está. Alguém está com ele aí na mão? Não, né? Eu vou passar para você, Dri, qual é esse livro. Tá. Ele é o Yoga Não é, Sutras. não é esse aqui, não, né? Você me recomendou esse. Não, esse é fantástico, mas esse eu recomendei para você por outro motivo. Eu também Ah, recomendo esse para todo mundo, depois eu pergunto, vocês perguntam, se quiserem saber. É um livro sobre medicina ayurvédica, porque eu também sou formada em medicina ayurvédica e a Adri tem um interesse muito interessante que me interessa, sobre longevidade. E Maharishi, Deepak Chopra, falam sobre um corpo sem idade e uma mente sem limite. Isso muito me interessa. Tem a ver com alimentação, tem a ver com meditação, tem a ver com muita coisa, tem a ver com yoga. Mas o livro que a gente está falando, que a gente estuda, é o livro do Rohit Mehta. Eu vou deixar para vocês depois a capa. É um comentário sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Mas, de verdade, a gente estuda 3 comentários do Yoga Sutras de Patanjali. E eu vou fazer qualquer coisa, um vídeo para vocês explicando isso. Porque senão a gente vai perder tempo discutindo outras coisas. Mas eu vou explicar quais são os 3 livros. Os 3 são Yoga Sutras de Patanjali, em 3 formas de pensar o yoga diferentes. A gente viu na primeira aula do curso, né, que a gente divide a yoga em 3 formas de sentir a yoga. Uma chama Bhakti Yoga, que é a yoga devocional. O outro chama de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento, que é o Vedanta. A gente tem Raja Yoga, que é a yoga da transformação da mente, da transmutação da mente, que é Patanjali. E a gente tem... Que fugiu? Karma Yoga, que é a yoga do serviço, a yoga de você servir o outro. Né? Todo mundo, a Cacilda, a gente está falando disso hoje, né? O quanto é maravilhoso a gente fazer pelo outro. Né? Então, a gente tem formas de vivenciar moksha, libertação da yoga. Né? A gente trabalha Raja Yoga, que é a yoga da meditação, do conhecimento, da transmutação desses, como fala hoje, né, tanto, crenças limitantes. Então, nós temos um Yoga Sutras de Patanjali, mais Bhakti, que fala de Deus, né, fala da devoção, da entrega. A gente tem um Yoga Sutras psicológico, né, que é esse que a gente estuda, e a gente tem um Yoga Sutra científico, que foi escrito por um químico, que ele fala de física quântica e a mente. Então, a gente estuda tudo isso, Moniquinha. Se você pirou o cabeção, não se preocupa. Não se preocupa, porque eu boto todos os livros para vocês e a gente vai desenvolvendo conhecimento. Porque, gente, conhecimento raso tem um montão de copia-cola na internet. Né? O que eu quero ensinar para vocês tem raiz, tem profundidade. E quando ficar difícil, é só chamar minha professora de yoga, né? Que eu sou de vocês. Gente, muito obrigada. A satisfação de estar aqui com vocês é sempre sem palavras. Não tenho palavras. É um sonho que eu realizo a cada quarta-feira. Tá? Fico muito feliz. Bem-vinda, Mônica. Bem-vinda, Adriana, que está chegando. Marli, que está aqui já integradíssima ao grupo de tão pouco tempo. Cacilda, que já faz parte da família. E Mari, Cris e Maria, que estão já participantes, assim, tão ativas. E colhendo tantos frutos, né? Muito bom, gente. Desejo que todas colham frutos essa semana, que a semana de vocês seja maravilhosa. Amanhã temos aula de padrão respiratório às 8 horas. E estou à disposição para as nossas aulas e até lá. Namastê. Ai, posso tirar fotinha? Eu gosto. Espera aí. Todo mundo, se quiser, faz namastê, se quiser. Cacilda, namastê com cabelo bonito.
Obrigada, gente. Agora, namastê de coração. Que a paz esteja no coração de todas vocês. Sintam-se abraçadas, sintam-se felizes.